brasileiro, é cara essa seleção, porque tem muito jogador bom também. É o seguinte, como fazemos todas as rodadas, eu sozinho monto a minha seleção do Campeonato Brasileiro e coloco para os leões aqui cornetarem. Hoje, como nós estamos com pouco tempo, não vai dar tempo de cornetar. Então, vocês que se danem, eu que vou ficar com a minha seleção aqui. A seleção tem Rossi no gol. Havia outros goleiros aqui para entrar nessa seleção, mas que o Rossi pegou um pênalti, né, no momento importante do jogo, no clássico do final de semana, um Palmeiras e Flamengo, foi muito decisivo o Rossi é o goleiro. Guga na lateral direita, fez um ótimo jogo contra o Vasco, super decisivo e um golaço no final. Guga. João Vitor, zagueiro do Mirassol, engoliu os atacantes do São Paulo no Morumbi, um grande jogo, muita qualidade para jogar também. João Vitor do Mirassol, um dos zagueiros. Léo Ortiz, partidaço contra o Palmeiras, além do Alexandre, que fez também um jogo de primeiríssimo nível lá no Allianz Parque. O meio campo com o Lucas Silva, de novo muito bem na vitória do Cruzeiro fora de casa. Arias também é chover no molhado, outro grande jogo contra o Vasco. Gabriel, belíssima exibição do Gabriel no Morumbi, ali, assim como de quase todo o time do Mirassol, que jogou muito contra o São Paulo na vitória por 2-0. Arrascaeta, que não esteve na sua melhor versão, pelo menos na minha opinião, no clássico. Essa é a minha contestação. Mas você sabe que foi uma rodada difícil de montar a seleção, assim, principalmente ali na posição dos meias. Não achei que houve grandes, entre os atacantes também a mesma coisa. Não houve grandes destaques, pelo menos para mim. Como sofreu o pênalti, né? E fez o gol. Arrascaeta eu coloquei ali na seleção. No ataque, Gabriel Barbosa, o Gabigol e Caio Jorge se entenderam muito bem no jogo desse final de semana, formaram uma belíssima dupla. Mais uma vez o Gabigol cresce a partir de uma dupla, é evidente que tem a parte dele, claro, né, de se colocar em forma, de subir de rendimento, mas ele cresce a partir de encontrar uma dupla que o compreenda bem e que case com o jeito dele de jogar. É isso. E o Caio Jorge, um dos melhores jogadores do campeonato para mim até aqui, fez mais um bom jogo nessa vitória do Cruzeiro. O técnico, o bom Rafael Guanais. Minha maior concordância com você é o treinador. Fez um trabalho espetacular. O Mirassol não é que ganhou do São Paulo. Foi muito superior ao São Paulo do que no jogo inteiro. Em todas as fases do jogo se defendeu melhor, coordenou melhor, atacou melhor. Tá aí, rapidinho. Você tem direito a uma cornetada rápida só, Praz. John no lugar do Arrascaeta. Foi bem também. Também. Estou com o Praz aqui. É verdade. Que o roubei a corneta do Praz para mim. Eu confesso, a seleção ia só complementar com o jogo de hoje. Na verdade, eu acabei esquecendo. Então, eu concordo. Vamos trocar o Arrascaeta pelo John. Então, na oficial, fica o John no lugar do Arrascaeta. Salvou, né? É isso aí, salvou. Muito bem. Pode colocar na tela pra gente, Lucão, pra quem tá acompanhando a gente no YouTube e na televisão, nas nossas plataformas visuais. O Matheus Pereira, em 2025, fez 18 jogos. Ao todo, 1.310 minutos jogados. Dos 18 jogos, 14 desses jogos foi como titular. Mas o Matheus Pereira na temporada, eu tirei aquele jogo treino, que o pessoal costuma contar, coloquei só partidas oficiais. Em 18 jogos, o Matheus deu 3 assistências e fez 2 gols. Um número de participações um pouco abaixo, quando a gente compara com o Gabigol, que fez 21 partidas, também 14 como titular. Então, se a gente pega na temporada, os dois têm o mesmo número de jogos como titular. E o Gabigol tem 1.389 minutos. 79 minutos jogados a mais do que o Matheus Pereira, que vale a gente lembrar, ficou um tempo fora por conta da questão do filho dele, de negociações e tudo mais. E o Gabigol soma 79 minutos a mais do que o Matheus Pereira. Mas ele tem 9 gols e 4 assistências. De um lado, o Gabigol tem mais participações, mas quando a gente vai nas plataformas de análise de desempenho, de estatísticas, o Matheus Pereira é o líder em todas elas em avaliações do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Então ele não tem um número de participações em gols e assistência tão grande, mas não quer dizer que o desempenho dele está abaixo, tanto que ele lidera essa média de pontuação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro nessas plataformas de estatística. E aí eu coloquei o mapa de calor dos dois ali também. A gente vê que os dois jogam um pouco mais pelo lado direito, mais atrás do centroavante, fazendo basicamente a mesma função. Mas o Matheus Pereira com muito mais liberdade no campo, ocupa muito mais espaço do que o Gabigol, que fica mais preso na parte do ataque. O Matheus Pereira circula um pouco mais. E aí eu passo para vocês. Gostaria de ouvir de vocês. Vamos ouvir a galera. Um no lugar do outro?
ou jogam juntos? Para quem está no rádio, coloca de novo a arte, por gentileza, para quem está no rádio, só para nós ilustrarmos. Então, se você tiver a possibilidade, a oportunidade de entrar no youtube.com/98live ou os canais televisivos, 698 da Claro TV, canal 29 em Belo Horizonte também, da TV aberta, vocês vão ver o mapa de calor, como bem ilustrou o Henrique Faria aqui, falando da liberdade que o Matheus Pereira tem de ocupar mais espaços no campo. Então, é como se você aí fechasse o olho no rádio e imaginasse o Matheus Pereira pisando quase que no campo todo. Já o Gabigol concentrado mais na parte ofensiva, um pouco mais para o lado direito. Repetindo os números, 18 jogos Matheus Pereira, 21 jogos Gabigol. São 3 assistências para o MP10, 4 assistências para o Gabigol. 9 gols tem o Gabigol na temporada, 2 gols tem o Matheus Pereira. E ambos jogaram 14 jogos de titular. Grissola, com esses números, com essa análise, você mantém a opinião de ontem. Gabigol pede passagem, deu certo e já é titular. Os números estão a meu favor, né, CJ? Totalmente ao meu favor. Eles têm praticamente a mesma quantidade de minutos e o Gabigol tem quase o triplo de participação em gols do que o Matheus Pereira. E eu repito, assim, para que não entendam mal, Matheus Pereira não está jogando mal. Perfeito. Matheus Pereira ainda é um jogador muito importante no modelo, na ideia do Cruzeiro e tudo mais. Eu só acho que se os dois estão disputando posição e a ideia do Jardim é ter esse jogador mais perto do gol, mais para decidir jogos e menos para construir, para criar, embora o Matheus de fato ele desça mais para criar e para participar um pouco mais do jogo, o Gabigol está sendo mais decisivo do que o Matheus Pereira. Isso não quer dizer descartar o Matheus Pereira, muito pelo contrário. Eu acho que o Matheus pode ser um ótimo reserva para o Gabigol, ou pode buscar outro espaço para ele, tentar encaixar o time com ele em outro lugar, em um dos lados principalmente, né, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Não para todos os jogos, para algumas circunstâncias, enfim, para que o Matheus Pereira possa fazer o que o Gabigol está fazendo, cara. Que é esperar a vez dele, entrar bem quando tiver oportunidade, enfim. Eu acho que hoje o momento do Gabriel é melhor do que o momento do Matheus Pereira. Por pouco, não é uma distância brutal, não é um impacto gigantesco no time, mas acho que ele é um jogador mais decisivo. Não, na verdade eu acho que os impactos dos números do Gabriel Barbosa são favoráveis a ele, porque ele pegou enfrentamentos mais baixos também. É claro, CJ. Titular na Copa Sul-Americana, titular contra o Vila Nova. Entendi. Campeonato Mineiro. A temporada do Matheus Pereira ela foi muito mais conturbada do que a do Gabigol. Então assim, é bom a gente ressaltar que a gente tá contando ali que o gol no Vila Nova vale o mesmo que o gol, sei lá, no Vasco, no Sport. Mas assim, enfim. vamos lá. No Campeonato Brasileiro, que é a melhor base que a gente tem de comparação, até porque, de fato, assim, se for pegar lá atrás, o Matheus Pereira ficou fora de muitos jogos no início da temporada, o Gabigol jogou mais no Campeonato Estadual e tudo mais. Mas no Campeonato Brasileiro, os dois jogaram 8 jogos. Mas o Matheus Pereira foi titular em 7, o Gabigol foi titular só em 3. E o Gabigol tem entrado em muitos jogos muito no finalzinho, né, do Campeonato Brasileiro. Entra ali faltando 4, 5 minutos. Foi assim contra o Flamengo que fez gol, foi exatamente. assim no Clássico, né? E o Gabigol tem 2 gols e 2 assistências, o Matheus Pereira tem 2 gols e 1 assistência. No Campeonato Brasileiro, pegando a mesma base, com aí muito mais minutos para o Matheus Pereira em campo do que para o Gabigol e com os mesmos enfrentamentos. Ainda assim, o Gabigol está sendo mais decisivo. Mas aí a quantidade de gols, que eu acho que o Cabidão também leva isso aí, né, Cabido? A quantidade de gols que fez no Campeonato Mineiro. É lógico, é claro, é lógico que isso conta. Mas assim, o batedor de pênaltis do Cruzeiro em campo é o Gabigol. E assim, ok, ele tem esse mérito também. Eu particularmente só acho que vendo o Cruzeiro em loco, como eu vejo todos os jogos, principalmente em casa, e entendendo melhor um pouco mais do trabalho do Leonardo Jardim, o Matheus Pereira, ele é mais completo. Ele volta mais, ele defende muito mais, ele tem uma recomposição mais interessante. Acho que os movimentos dele são mais naturais dentro de campo. Acho que ele pode não dar assistência, mas o início da construção é sempre pensando no Matheus Pereira. Então, assim, o jogo do Cruzeiro, a gente não vê isso quando tem a contestação dos números, mas o jogo do Cruzeiro, gente, ele é baseado muito no Matheus Pereira, tá? Aqui, ó, peraí. Enquanto ele falava, o Rafael Miranda deu um trimelique, sei lá se um oxiúros, algo coçou. Só pra aproveitar o que o Cabidão falou, os gols do Gabigol. Ele fez 3 contra o Itabirito, 1 de pênalti. Depois ele fez contra o Uberlândia de pênalti. Fez outro contra o América de pênalti.
e aí faz um no amistoso, mas que não entrou nessa conta. Fez um gol contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro, um gol de pênalti contra o Mushuki Runa, e aí deu uma assistência na Copa do Brasil contra o Vila Nova, fez um gol contra o Flamengo no Brasileirão, mais um gol contra o Palestino na Sul-Americana, assistência contra o Vila e 2 assistências contra o Fortaleza. Que o Rafael bons Miranda números. não acha a segunda gol do Fortaleza assistência Mas do ele Gabigol. reclama com a estatística, né? Aí- A primeira vale por 2. Se tirar os gols de pênalti do Gabriel Barbosa, os números ficam muito parecidos, de fato. O Gabigol fez 4 gols de pênalti e um gol quase de pênalti, né? Porque é o gol de rebote contra o Flamengo. Não, Na foram verdade, teve dois, outro. Dois de foram rebote. Itabirito e Flamengo. Isso. Então, assim, você vai tirar aí 5 gols do 6. Gabigol, isso vai ter um impacto, vai ter uma diferença, evidentemente. Mas, eu repito, assim, eu ainda... Cara, vai decidir um jogo. Você tem o Gabigol passando de um lado e o Matheus Pereira passando do outro. Você vai tocar a bola pra quem? Mas depende, se for pra Olha dar... aí, hein? Mas depende, porque se for assim, se for pra finalizar, acho que não tem dúvida que é o Gabigol. Mas se for pra continuar a construção, eu tocaria pro Matheus Pereira. Aqui, Quando o Cabidão trouxe bons números também, porque os números do Gabigol impressionam. Se a gente lê só os números de gols e assistência de um e do outro, é até difícil comparar. Mas o Cabidão trouxe bons argumentos, e aí eu brinquei com o Henrique gosta muito do Gabigol, acha o Gabigol um cracaço e tal. Não é isso ou não? Sim, 100%. Sou fã do Gabigol, sempre aí, fui. Aí eu tava enchendo o saco dele, tá vendo? Agora você perdeu. Mas era uma brincadeira interna nossa. A discussão é muito boa, você É joga? boa? É muito boa. Porque tem Boa. argumentos dos dois lados e são dois grandes jogadores. O torcedor, o sonho do torcedor é que eles jogassem juntos. Era Mas mesmo. hoje, o sonho deles é que eles jogassem juntos. Mas hoje, por tudo aquilo que nós já sabemos que aconteceu no início do ano, isso é pouco provável. Pontualmente, eles vão jogar juntos, como jogaram no jogo da Copa do Brasil, mas não vai ser corriqueiro. Eles não vão estar sempre jogando pelo nível de competição, pela organização do time do Jardim dentro de campo. Aí, pensando assim, os números do Gabigol, o grande jogo do Gabigol em participação no jogo inteiro foi contra o Fortaleza. Gabigol foi participativo, deu assistência, deu lançamentos, participou mais do jogo. O jogo dele mais decisivo, talvez contra o Flamengo. Entrou, fez o gol que definiu a partida. Ali pode ser o jogo mais decisivo. Mas eu ainda fico com o Cabidão. Eu acho que o Matheus Pereira, no geral, ele é mais participativo do que o Gabriel Barbosa. Acho que ele tem um comprometimento maior, não que seja grande, mas maior do que o Gabigol sem bola, que é fundamental hoje no esquema do Jardim, é fundamental à disposição. Nos últimos 3 jogos, me surpreendeu a forma como ele voltou, a forma como ele pressionou os adversários. Então, assim, é muito equiparado. Tá? os números muito são parecidos, equiparado. Mas se fosse uma final amanhã, final da Copa do Brasil, por exemplo, eu acho que eu entraria com Matheus Pereira e Caio Jorge nesse setor de ataque. Então o que o Leonardo Jardim tem que fazer para colocar os dois juntos, gente? Então beleza, eu já vi que o Gabriel Barbosa é o preferido do Henrique e do Grice. Não, Gabriel Barbosa não? Não quer dizer que eu sou fã dele, que eu acho que ele tem que ser o titular, não. Você é time Matheus Pereira? Eu sou time Matheus Pereira. Olha, traindo. Me o dói, ídolo, viu? Me dói falar Mas isso. esse cara é consciente. Me dói falar isso, mas hoje E não tem o que você falar, o Cruzeiro tá aí 9 jogos sem perder. Terceiro colocado do Campeonato Falei isso Brasileiro. Não toma gol. Até corrigindo que eu falei 12 de saldo de gols, é 14, eu falei errado. Mas o Cruzeiro não toma gol. O Cruzeiro tá brigando pela liderança do campeonato, tá jogando muito bem. E eu concordo muito com o que o Rafa falou. Sem a bola, não que o Matheus Pereira seja um primor sem a bola, mas ele entrega muito mais do que o Gabigol entrega. Eu acho que o Gabigol é um cara decisivo. E talvez ele se encontrou nesse momento do Cruzeiro sendo um cara decisivo vindo do banco de reservas. Cabe ao Leonardo Jardim achar um jeito de colocar o Gabigol no time, porque, como o Gris falou, tá pedindo passagem. Mas não quer dizer que ele tem que tirar o Matheus Pereira. É porque nessa equação, a gente esquece, talvez, do principal nome do Cruzeiro no momento. Faz o Caio. Lucas Caio Jorge. Achei. É porque tem tantos agora. A gente pode falar que Lucas Silva também Porque, que Romero também é. Assim, eu não tenho muita dúvida de que quando o Leonardo Jardim chega no Cruzeiro, a ideia dele provavelmente já era esse padrão, né? Obviamente já tendo monitorado o que os jogadores do Cruzeiro fazem ou são, mas ele não tinha tanto ainda... não tinha visto tanto o Caio Jorge jogar ainda, porque o Caio Jorge estava voltando de lesão e tal, enfim.
Mas na Sul-Americana ele já tinha feito gols e tinha ido bem. Sim, né? mas assim, o Gabigol na cabeça do Jardim, e na nossa cabeça também, tá? Se fosse jogar nesse padrão, seria Matheus Pereira como um segundo atacante, como armador que ele é, e o Gabigol à frente. Só que o Caio Jorge passou como uma bala, CJ. Passou os dois como uma bala. E aí vai ter que sobrar para um. Tá, mas aí então, já que temos 3 votos, Matheus Pereira e um Gabigol aqui, e eu estou louco para quando o Gabigol for titular, o Vinícius, você tem alguma dúvida que o Grice vai chegar aqui e vai falar, o tempo é o senhor Não, da razão? dessa eu não vou não, porque eu acho que não tem certo e errado, CJ. Né? Os dois estão certos, os dois estão errados. Exatamente, assim, aí e ninguém também ficou, nossa, tá louco no que você tá falando. Não existe isso. Vai muito do gosto pessoal mesmo e, enfim, tem muitos fatores aí. Eu acho que, repito, eu continuo achando o Gabriel um cara mais... Eu confio mais no Gabigol para decidir um jogo para mim do que o Matheus Pereira. Então, isso eu já descobri e ouvi. Agora, como é que faz para os dois jogarem juntos? É isso que eu quero saber. Difícil, muito difícil. Muito difícil? Onde que tem que mudar ou o que tem que fazer o Jardim para colocar os dois em campo? Como é que o Cruzeiro, pro torcedor entender, falar assim, tá, então pra eu entender... E mais o Caio Jorge? Vai jogar os porque três. assim, contra o... Não de circunstância, tá? Tô falando de titular. Contra o Vila jogaram os 3 e ele mudou a estrutura do time, né? O nível de enfrentamento era menor e não foi um grande jogo do Cruzeiro, mas funcionou. O Cruzeiro jogou com 3 volantes ali no meio, o Christian jogou um pouco mais por dentro, né? Foi o Christian de um lado, o Eduardo do outro, o Romero foi quase um losango ali no meio, com o Matheus Pereira e o Gabigol atrás do Caio Jorge, os dois como armadores ali, trocando de posição em algum momento do jogo. Lá atrás, se a gente fosse lembrar, antes do Jardim encaixar o time dele nesse 4-4-2, eu falei que algumas vezes que eu só vi o Cruzeiro jogando dessa forma, com losango no meio. Ou com 3 zagueiros, você citou também. Ou com 3 zagueiros. Colocando mais gente atrás para permitir que o Gabigol e o Matheus Pereira jogassem juntos sem ter tanta obrigação de defender. Porque o Matheus, ajuda mais do que o Gabigol. Mas eu não acho que é uma distância brutal entre os dois no comportamento sem a bola, não. E aí, assim, vale a pena hoje pro Leonardo Jardim tentar alterar esse esquema agora? Eu acho que não. Talvez, por exemplo, isso é uma informação, eu já tinha falado aqui na semana passada e, por coincidência ou não, eles jogaram juntos no jogo contra o Vila Nova. Mas já é algo que o Jardim vem trabalhando no dia a dia. Isso é informação. Ele quer colocar os dois juntos mais vezes com o Caio Jorge. Eu acho que a gente vai ter agora uma parada de um mês que ele possa trabalhar isso melhor e talvez voltar com os dois juntos e aí com o esquema de 3 jogadores por trás deles ali, né? Trazer o Christian um pouco mais para dentro e tentar encaixar um pouco melhor isso. Eu acho possível e acho que pode ser a melhor versão do Cruzeiro se funcionar como está funcionando no 4-4-2, mas eu não faria isso agora. Eu acho que para agora Não, isso é para depois do jogo contra o Vitória. Esses 3-4 jogos que faltam aí até a paralisação pro Super Mundial, eu acho que não justifica essa mudança de estrutura. Até depois do jogo contra o Vitória, a não ser que esses 3 próximos jogos o Cruzeiro jogue mal. Cara, o Cruzeiro hoje, se ele não for o melhor futebol do Brasil, ele tá entre os 3 melhores, os 4 melhores. Não, melhor futebol eu já acho que é. Então, então tudo bem. Se vai permanecer, se ele continuar jogando assim, contra o Palmeiras, jogar assim, a Sul-Americana a gente não vai contar porque vai ser um time reserva. E depois o último jogo é contra o Vitória. Cara, não tem por que mexer. Se o time jogar o melhor futebol do Brasil, não tem por que mexer. Assim, vamos lá. Não tem. Eu concordo em partes, cara. Eu só acho que assim, todo time, por melhor que ele seja, ele pode melhorar. E não são ajustes radicais de mudança de estrutura e de peças brutais que vai alterar tudo se ele fizer essa Não, é radical. Pra mim é radical. Eu não acho que Pra mim é muito radical você tirar um Christian, por exemplo, de uma beirada e colocar um Matheus Pereira. É característica completamente diferente. Não vai jogar na beirada. Mas você vai mudar o esquema. Um esquema que custou encaixar e quando encaixou virou o melhor futebol do Brasil. Cara, pra mim não... É uma loucura mexer nesse esquema. Mas por outro lado, Cabidão, só pra complementar, muita gente fala o Cruzeiro precisa reforçar pra brigar pelo título. Talvez o grande reforço do Cruzeiro já esteja no elenco. Talvez se você consegue colocar o Gabigol, como o Gris falou, é um cara que decide jogos, que ganha títulos. Se você consegue colocar esse cara dentro do seu time titular, ele vai ganhar um jogo contra o adversário direto no Campeonato Brasileiro. Ele vai ser um cara que vai começar a marcar sempre, porque nada garante que depois da pausa, o Caio Jorge vai continuar nessa fase dele que tudo dá certo.
nada garante que o Wanderson vai continuar jogando como tá jogando, o Christian vai continuar jogando como tá jogando. Então, talvez no momento que algum jogador do time titular tenha uma queda de rendimento, seja o momento do Jardim colocar em prática o que ele já está treinando, que é o Gabigol como titular. Talvez o grande reforço para a segunda metade do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro seja o Gabigol como titular. Era esse o ponto que eu ia falar, porque a gente está partindo do pressuposto que o Caio Jorge vai continuar estourando, não chegarão reforços. Acho que, gente, o campeonato do Cruzeiro até agora, o Vitória, e depois vai ter um mês aí, cara, que a gente vai meio que embaralhar as cartas de novo. E aí eu não sei se ficar também estático é a melhor solução, né? Aí nessa eu tô um pouco com Gris. Você tem que fazer algumas mexidas, você tem que fazer algumas alterações para fazer o seu time evoluir. Agora, gente, é um mês. O campeonato volta no fim de julho. Fim de julho. O tanto de coisa que vai acontecer no futebol brasileiro por causa disso... Vocês estão malucos, gente. Mas aí vocês estão tentando prever, gente. Vocês estão prever o que vai acontecer. O time tá jogando bem. Mas colocar, cara, você não vai mexer no time que tá jogando bem e tá coletivamente muito forte. Mas colocar o Gabigol com o Matheus Pereira, além do Caio Jorge, é também uma tendência de mudança pro futuro. Não tem jeito a gente não pensar numa situação dessa. Tá, mas os melhores têm que jogar. Tá, ok. A gente tá imaginando, quando a gente imaginava que Dudu e Gabigol seriam titulares absolutos do Cruzeiro. Hoje só vai acontecer isso se você não imaginava Dudu e Gabigol titular? Falei aqui várias vezes e apanhei pra cacete. Isso é verdade. Ele falou que vai ser muito difícil os três jogarem junto. Quero ver como é que o Leonardo Jardim vai colocar quem no banco. E na época o Dudu ainda estava até melhor do que o Gabigol. Ele falou mesmo. Não, o Dudu do ataque do Cruzeiro era o melhor, gente. Não tinha o Caio Jorge voando. Exato. Vamos deixar claro. Era o que tava salvando ali do o Caio Jorge quase não jogou também. Né? Exatamente. Começou a jogar mais tarde, Matheus Pereira também, teve as indas e vindas, enfim. Mas só pra terminar o raciocínio. Gente, o time tá jogando bem, tá tudo encaixado. Se não for um jogador que tiver muito acima, que for muito diferenciado, não tem por que trocar, Eu concordo com você. Não tem por que trocar. Vocês estão imaginando o que vai acontecer. O Caio Jorge vai cair de produção. Beleza, caiu de produção, você tira o cara e põe o outro. Mas se continuar jogando como ele tá jogando, não tem como tirar. Rafa, indo ao encontro do que eu disse Não, mas ontem. eu acho que ele entra no lugar do Caio Jorge, não, tá? Vai sair, eu acho que eles jogam juntos. Eu acho que mesmo que o Caio Jorge tiver uma queda de rendimento, ele continua e ele deve continuar no time titular. Eu acho que a opção do Gabigol entrar não necessariamente tem que ser no lugar do Caio Jorge e do Matheus Pereira. Como ele vai fazer isso? Uma alternativa pode ser o que o Grice disse. Você faz um losango ali por trás dos três. Mas hoje aí, vocês mudariam o esquema? Vocês estão imaginando se vai dar ele tem um mês, Rafa. Ele tem um mês durante a pausa do Supermundial para trabalhar isso. Agosto é agosto. Ô, Rafa, o que você tá falando aí só confirma o que eu disse ontem e falei à noite e vou voltar a repetir, vou ficar repetindo. Desculpa a repetência, o repeteco e ficar aqui. A pressão para isso é mais externa do que interna. Exato. Aqui tá se colocando uma futurologia de e se o Caio Jorge não render? Gente, tá rendendo. O presente do Cruzeiro é espetacular. Do jeito que tá muito bom. Com o Gabigol jogando, entrando. Hora de titular, hora de reserva. Matheus Pereira, quando joga bem, faz gols, dá assistência ou ficando fora também, o nível não cai tanto. Então essa pressão e essa obrigação de titularidade de um ou de outro tá muito mais de nós da imprensa e muito mais de torcedor querendo A ou B do que lá dentro, porque lá dentro tá funcionando. E aí a gente começa a especular um negócio, mas e se os três ficarem mal? Entende? Assim, eu já vou dar vou fazer uma afirmação. Se o Cruzeiro continuar jogando assim, esse jogo agora contra o Palmeiras, e o Vitória, bem, do jeito que tá jogando, ganhar os jogos, e aí um mês parado de muito treinamento, ele voltar com um time diferente, pra mim já é errado. Independentemente do que acontecer nos treinos. Independentemente do que acontecer nos treinos. Não, mas aí tem muito tempo, né? CJ, treino é treino, jogo é jogo. Não faz sentido você com o time todo encaixado, jogando, nível de competição brasileiro. Treinou bem pra cacete, estreou bem pra cacete, voou na volta. Tá errado? Coisa assim, eu tô falando antes do jogo. Depois que acontecer o jogo, eu vou dar palma, vou bater palma pro Jardim. Falar, cara, ele foi muito bem. Mas hoje eu já tô falando a minha opinião. Porque falar depois é fácil. Eu sei, mas olha só, aí é o seguinte: se nós estivéssemos falando de uma data FIFA, 5 dias, uma semana, eu até entenderia. Mas nós estamos falando de 30, 40 dias. 30 dias, exatamente 30 dias. Não, 30 cara, aí a gente tá jogando fora um treinamento. Não, e sim, claro. Entendeu? Não, nós vamos basear só porque o último jogo foi maravilhoso. Aí o cara ficou lá, o cara chamado Leonardo Jardim, treinando, testou, gostou, quis mudar. Ele pode errar, mas... Claro que pode, claro que pode. Mas eu não faria. Dele. Mas eu não faria. E essa pausa... Até porque, vocês, além de tudo, existe um controle do grupo de gestão de elenco.
Cara, você tá indo bem, você fez tudo aquilo que o treinador pediu quando tinha competição. Porque você treinou uma semana mal, ele te tirou do time? Assim, tem muita coisa que a gente tem que analisar. E aí Perdão, pode Cruzeiro falar. vai eu já tô ficar- dando o meu posicionamento já antes de acontecer ou não. E eu